Olá, boa noite, boa noite. Vamos entrando, mandar alguns aviãozinhos aqui para avisar que eu já estou online. A aula de hoje é um tema muito interessante sobre Prime, que todas as Lash Design acham que é só utilizar o Prime que vai ter uma boa retenção. Boa noite, mulheres! Sejam muito bem-vindas. Fica aqui até o final da aula, porque essa aula vai estar cheia de conhecimento, tá? Estão animadas? Boa noite! Sejam bem-vindas. A aula de hoje é para você que acha que é só usar o Prime que vai ter uma boa retenção, acha que todos os Primes é igual, acha que deve utilizar o Prime em todas as clientes, tá bom? Vamos lá, começando. Primeiro vamos falar o que é o Prime. Tem gente entrando. Deixa eu me apresentar. Tem gente nova aqui. Meu nome é Débora, eu sou CEO da Dinastia Lash. Vou fazer 4 anos de profissão agora em janeiro, dia 12 de janeiro, tá? Então eu tenho bastante conhecimento para compartilhar com vocês, tá? Já participei de 9 competições de extensão de cílios e já ganhei 8. E eu vou estar aqui, eu tenho um compromisso com vocês agora, toda segunda e toda quarta, dividindo todo o meu conhecimento com vocês, tá? Se vocês tiverem dúvida de algum assunto e quiser aprender, manda lá, Débora, o que você acha disso? Faz uma live com esse tema pra gente que eu vou adorar, tá bom? Vamos lá. Primeiro, o que é o Prime? Prime é um líquido, um produto utilizado pelas Lash Design, tá? Logo depois da higienização. O primeiro passo é fazer a higienização dos cílios com a espuminha da sua preferência. Pode ser o Johnson, pode ser água micelar, pode ser as espuminhas prontas que já estão vendendo agora, que no final eu vou falar sobre isso também. E você pode utilizar o Prime depois de fazer um enxágue, você pega o microbrush, pinga uma gotinha do Prime e aplica bem próximo da raiz, tá? Em outras profissões também é utilizado, como Nails Designer, né? Também é utilizado. Na maquiagem a gente também utiliza o Prime. E o Prime, ele é responsável em todas as áreas pela fixação. A maquiagem, né? O Prime fala que vai fazer o quê? Tampar os poros e ajudar na fixação. Não alongamento de unha também, porque ele acaba tirando a gordura da unha. E na extensão de cílios também vende nesse propósito. Mas, Débora, por que você tá falando também vende nesse propósito? É mentira? Não, não é. Ficar um cabelo dentro da minha boca. Não, não é. Eles não estão mentindo. Mas eu quero que vocês entendam uma coisa, tá? O Prime não é para todas as clientes, tá bom? No finalzinho dessa aula eu vou explicando por quê, ok? Mas qual é a função do Prime, Débora? O Prime, ele funciona igual o shampoo, né? A gente vai lavar o cabelo, por quê? Porque tá sujo, tá oleoso, tá pesado. Então, quando a gente passa o shampoo, que faz aquela espuma, que enxágua, se a gente não passar nenhum condicionador, nenhuma máscara de hidratação, só passou o shampoo, tirou o resíduo de água e vai tentar desembaraçar, o que acontece? O cabelo, ele fica ríspido, fica duro, o pente mal entra. O que acontece? O shampoo, ele funciona também como, além de tirar toda a oleosidade, ajudar na limpeza, ele abre a cutícula do fio, tá? Preparando o fio para hidratação. Porque o passo é assim, é o shampoo, a hidratação, né, a máscara de hidratação, nutrição e tudo mais, e depois o condicionador, porque a função do condicionador é fechar a cutícula. Por que tem o shampoo? Eu tô dando exemplo do cabelo para vocês entenderem o que eu vou falar logo depois. Por que tem um condicionador? Porque não é legal que essa cutícula do fio fique aberta, tá? E o nosso fio, tanto da cabeça, tanto da sobrancelha e dos cílios, a estrutura deles são iguaizinhas, não muda nada. O que muda é o ciclo de crescimento, tá? E o cabelo, ele vai no ciclo de crescimento mais contínuo. Já o da sobrancelha e dos cílios, não. Ele já tem um ciclo de vida um pouco menor, ok? Boa noite! Bastante gente aqui. Vamos lá. O pH dos nossos cílios, ele varia aí, ele é ácido, levemente ácido, tá? Ele varia aí entre 4,2 e 5,8, tá? Aí a cutícula dele ela é levemente fechada. Quando a gente já faz a higienização, ele já vai abrindo essa cutícula.
tá? Quando a gente passa Prime, abre ainda mais. Mas será que essa abertura que o Prime faz na cutícula é bom para a saúde dos cílios? É bom realmente para a saúde do fio, para a durabilidade? Vamos lá. A cutícula do fio, ele serve para proteger o fio. O fio ele é composto por três membros, vamos dizer assim. O fio tem a cutícula, que envolve todo o córtex e a medula que protege. A cutícula serve para proteger. A cutícula é uma membrana transparente, tá? Depois tem o córtex, que é a parte do meio do fio. Ele é responsável pela pigmentação, pela rigidez, pela força, pela cor do fio. É ele que é responsável pela saúde do fio, tá? Resumindo tudo. E tem também a medula. A medula é um fiozinho só que é bem no meio do fio, é como se fosse para dar sustentação. Ela é responsável pelo direcionamento do fio, tá? Mas a medula só está presente em alguns fios, aqueles fios mais grossos, sabe? Se a gente for fazer a aplicação de cílios na cliente, a gente começa a observar que um cílios ele vai estar mais grosso que o outro, maior, menor, porque o nosso ciclo de crescimento ele não é igual, né, de todos os fios. Então, você precisa analisar o fio da sua cliente antes de aplicar o Prime. Você não tem que sair aplicando Prime em todas as clientes. Voltando aqui a falar da face. A cutícula, como ela envolve todo o fio, a gente não pode sair abrindo essa cutícula. A gente precisa primeiro analisar a plataforma dos cílios naturais da cliente, ok? Por exemplo, como o Prime ele abre muito a cutícula, vamos imaginar que os cílios da sua cliente já é um cílios pequeno, fino. Por exemplo, quem tem cliente madura, todo mundo tem clientes maduras. O meu público é um pouco mais maduro, né? Geralmente os cílios dela já é uma espessura mais fininha, já é pequeno, porque o ciclo hormônio do corpo já não tá mais na toda velocidade, né? E isso, a gente passando o Prime, vai abrindo essa cutícula, deixando o córtex, que é o responsável pela saúde dos fios, pelo tamanho, pela grossura, por tudo, mais exposto. E com isso, ele vai ficar fraco para receber qualquer química, tá? Por isso que a gente não pode sair abrindo, usando o Prime em excesso, para não abrir essa cutícula, porque a função da cutícula é proteger, tá? Quando a gente abre essa cutícula de uma forma que deixa o córtex, que é o segundo membro ali do fio, na hora de fazer a aplicação, a gente pega o fio sintético, mergulha na cola, que a gente vai fazer a aplicação, essa química aqui do adesivo, tá? Pode penetrar no córtex, fazendo que o fio da sua cliente fique cada vez mais fino, cada vez mais fraco, e com isso causando um choque térmico, um choque térmico, e acabar aqui e estourar. Sabe quando a gente passa muita franja aqui na frente do cabelo e o cabelo fica bem pequenininho, ou sai pintando, dando progressiva tudo mais e quebra? A mesma coisa vai acontecer no cílio se você ficar usando produtos demais. Eu sou daquela que menos, pra mim tá ótimo, tá? Menos é mais. Então, quanto menos vocês usarem produto, principalmente que a área dos cílios é uma área que é totalmente sensível, tá? Então, quanto menos produto a gente utilizar nos cílios, é melhor, tá? Eu sempre falo isso pra minha aluna. Não sai comprando todo tipo de produtos, todos os kits milaborantes que estão indicando agora, que é mágico, que vai salvar a sua retenção. Principalmente, quem mais adere a esse tipo de kit é as iniciantes. Por quê? Os primeiros cílios nunca têm uma durabilidade tão boa, é normal. Eu também passei por isso, eu também sei como é que é. Mas assim, resumindo pra vocês, a retenção vai muito além de Prime, vai muito além de cutícula aberta. Tem mais a ver com a cola, tá? Que você usa se está dentro da umidade, temperatura. Tem a ver também com o posicionamento que você pega a mão na pinça. Tem a ver também com a quantidade da cola, não é só a temperatura e a umidade, tá bom? E também na hora de você fazer a acoplagem do fio, ok? Voltando aqui a falar do Prime. O Prime em si, ele é um bom aliado, desde que a plataforma dos cílios da sua cliente aguente, suporte a função do Prime, que é abrir a cutícula, é higienizar, é ajudar na higienização. Então, quando você quiser utilizar o Prime, que não deve ser utilizado em todas as clientes, você precisa analisar o fio dela. Débora, como? A gente costuma falar que os cílios ele é uma plataforma.
Atendendo 3, 4 clientes, 6 por dia, ou uma em cada dia para quem tá começando, às vezes não tem tanta cliente assim, uma na semana, 3, você vai perceber que tem a diferença entre os cílios de uma cliente para outra. Nunca é igual. Quantidade, a grossura, tamanho, cor, tá? Nunca é igual. Então, observem. Se os cílios da sua cliente for médio a grosso, pode utilizar o prime, tá? E tem também a quantidade que você utiliza, tá? Agora, se for fino, pequenininho, não utiliza, que você vai acabar enfraquecendo ainda mais esses cílios, ok? Outra coisa, caso os cílios dela já tiver sofrido algum tipo de fez tufinho, ela veio de um procedimento de tufinho com outra profissional, entre aspas, e ela veio fazer a remoção e fazer não aplique prime, tá? Esse cílio já tava ali já com sobrepeso, cheio de cola, não aplique. Espere esse cílio se regenerar, tá bom? Melhorar e tudo mais. Outra coisa que eu acho super importante, quando eu faço a remoção dos cílios, porque como funciona e que eu indico para as minhas alunas, fazer uma aplicação, depois 2 manutenções, remove e faz de novo. No dia que você vai fazer essa remoção para fazer a aplicação de novo, não utilize o prime, porque a química do removedor é mais forte que a química do adesivo, tá? Então imagina, se a química do adesivo já é tóxica por córtex, né, que é um membro do fio, que faz parte da estrutura do fio, que pode danificar, imagina do removedor. O removedor já tá ali, já agiu, ficou ali entre 5 a 10 minutos, né? E aí você pega e passa prime, mais química, e no final depois você passa mais acelerador. Então eu não recomendo, tá bom? Menos é mais. Vamos lá. Estão entendendo? Bastante gente aqui. Boa noite, Amanda. Boa noite, Ju. Vamos lá. Eu utilizo, Débora, você utiliza o Prime? Qual que você indica? Eu gosto de utilizar o Prime da Neisha. Eu fiz uma... Débora me ensinou tanto. Eu gosto de utilizar o Prime da Neisha, tá? Antes de entrar aqui na live, eu deixei lá uma enquete, todo mundo, né, respondeu ali a enquete e colocou que gosta de utilizar muito o Prime da Cherry. Não sei se assim fala, Cherry é o Cherry. Eu não testei, então não tenho o que falar do produto. Mas o que é o Prime? O Prime ele é basicamente uma mistura de água, tem outros componentes lá, poliéster e tudo mais, e tem álcool na composição. Então vocês precisam ver o teor alcoólico do Prime, para não sair aplicando e tudo mais. E uma coisa que eu acho super importante é evitar alergia, irritação no olho da sua cliente. Por isso que eu falo de usar muito produto na área dos olhos. Por exemplo, uma aluna semana passada me mandou, eu fiz até essa live para falar, eu tive a ideia de fazer essa live por causa dela. E aí ela falou assim, Débora, minha retenção agora no verão deu uma diminuída por causa do calor, né? E aí eu comprei um kit da retenção, tô usando o Prime, mas menina, eu testei em um olho só pra me ver se tinha diferença. Na hora que eu fiz a aplicação em um dos olhos, a minha cliente já começou a reclamar de ardência. E eu fiz o procedimento todo e ela falando que ainda tava ardendo. A gente terminou de fazer o procedimento e ela falando que tava leve a ardência, ainda ficou uns 15, 20 minutos assim. E o olho que eu apliquei, o Prime, ficou vermelho. E o outro ficou um pouquinho só, mas já passou. Mas o do Prime ficou um pouco vermelho. Isso acontece, gente, às vezes não é porque o Prime é ruim, tá? Eu falei, primeiro, você analisou os cílios da cliente, poderia utilizar, deu uma dica e tudo mais. Mas às vezes é a quantidade, tá? Pinga um microbrush mesmo, é só pingar. Às vezes eu pingo e ainda bato tipo na mão, na minha luva, pra tirar o excesso, pra que não escorra pra dentro dos olhos. Porque mais que é um produto feito para a área dos olhos, qualquer produto que está em contato com os olhos vai arder. Essa semana também eu postei aqui dicas de produtos para você higienizar, indicar para sua cliente higienizar em casa. Eu coloquei uns de maquiagem super baratinho, coloquei o de bebê, né, qualquer marca serve, qualquer neutro, e coloquei também aquele azulzinho La Roche. Isso, aí uma moça comentou lá na minha publicação falando que não era indicado porque ele era levemente ácido, mas todo sabonete que é indicado para limpeza facial, ele é ácido. E possa ser que ele faça que a extensão dos cílios caia. Mas vamos lá. Se a sua cliente em casa
tiver um sabonete próprio pro rosto, na hora de fazer a higienização, a asepsia do rosto, vocês acham que ela vai lavar o rosto com um sabonete e lavar o olho com outro sabonete? E na hora que ela for enxaguar aqui a testa, a água não vai escorrer? Vai dar no mesmo, gente. E ela bateu na tecla pra mim que aquilo aí não era bom. E porque depois ela usou aí a desculpa que também ardia quando entrava em contato com os olhos. Qualquer produto arde sem entrar em contato com os olhos. Quantas pessoas já ouviram falar que o Johnson é indicado pra gente lavar os cílios porque arde? O Johnson sempre ardeu. A gente, mãe, quem é mãe, comprava o Johnson antes por causa que falava que é sem lágrima, não arde e tudo mais. Mentira, gente. Deixa cair no olho pra vocês verem se não vai arder. Qualquer coisa, até porque o nosso pH dos nossos olhos é diferente do pH dos cílios e do couro cabeludo, tá? Então, assim, vai ser difícil achar um produto que não arde os olhos. Até colírios, alguns colírios mesmo, arde os olhos, ok? Débora, como utilizar o primer? Pinga só uma gotinha, tá bom? Sem exagero, aplica, tá? O que é que pode acontecer se você abrir essa cutícula demais? Além da cola entrar diretamente no córtex e deixar esse fio fraco, possa ser que em vez de ele estar te ajudando na retenção, ele esteja atrapalhando, tá? Porque se essa cutícula abriu demais na hora que você faz a aplicação, tá? E ela fecha ali, a cola fixa e fecha, quando a cutícula ela vai fechando, voltando ao normal, porque ela não vai ficar totalmente aberta sempre, né? Ela vai craquelar a cola e com isso vai fazer que suas extensões caiam mais rápido. Débora, você tá falando que não é pra mim utilizar o primer? Não é isso, tá? O primer é uma boa, mas a quantidade e não é em todas as clientes, tá bom? Não tô falando mal aqui de marca, que eu citei algumas marcas, não tô falando, tá? Eu estou falando que é a quantidade. Mas eu gosto muito do da Neisha, não ganho nada pra falar aqui, mas eu gosto muito, muito de utilizar o acelerador, tá? E também o primer, ok? Débora, o que você indica pra fazer a higienização? Lançaram agora a espuminha da Cherry, que é junto com a Kel Padilha. Confesso que quando eu vi essas publicações de espuma prometendo higienização, uma boa retenção, eu ficava com o pé atrás. Falava tudo propaganda, porque as pessoas vão vendendo kits, aí as meninas vão comprando achando que vai ajudar, né, e vai acabar atrapalhando. E aí eu peguei e falei assim, não vou comprar não, só que eu achei a embalagem tão bonita, né, parece um chantilly na hora que aperta, eu falei, vou comprar. Eu percebi, na primeira higienização, os cílios da minha cliente eram cílios grossos, tá? E oleoso. A gente percebe quando a gente olha e vê que o cílio da cliente tá com leve brilho, tá? E aí, na hora que eu fiz a higienização, automaticamente já se tirou um pouco daquele brilho. Então eu falei, eu usando essa espuminha, mesmo em cílios grossos ou médios, eu não vou utilizar o primer. Sabe aquela espuminha da Cherry? Que é uma embalagem branca junto com a Kel Padilha, é uma parceria, eu indico vocês utilizarem ela. Antes eu indicava muito o shampoozinho Johnson, continue utilizando, tá? Porque eu acho assim, se funcionava anos atrás, 4, 5 anos atrás, porque hoje não funciona mais, entendeu? É que hoje a indústria dos cílios evoluiu e as marcas querem que vocês comprem todos os produtos que eles estão lançando. Normal, que se eu fosse dona de loja também, eu ia falar pra vocês, compre que é bom, compre que é bom. Porém, né, não é bem assim. Então, assim, o Johnson continua funcionando, tá? Mas ele é um pouquinho, aquela glicerina eu acho que atrapalha um pouquinho na retenção. Então, seria bom usar um primer se os cílios da cliente for grosso ou médio. Tem a água micelar, aquela da Garnier, que eu adoro, a verde e a rosa. Eu também gosto pra fazer higienização. Aqui na minha casa eu ainda utilizo a água micelar, tá? Só que aí eu fiz uma comparação de preço. Eu peguei a água micelar, que eu ficava mais ou menos 1 mês e meio, que eu colocava no frasco que eu utilizava, e aí ela custa por volta de R$45, aquela da Garnier. E a espuminha de cílios da Kel Padilha, junto com a Cherry, ela custa R$80. Só que aí eu tô com ela, já vou fazer 2 meses e meio, já vai fazer quase 3 e ainda tem, tá? Perceber que tá um pouco no final, mas ainda tem. Então, pelo custo-benefício, né? Eu achei que tá valendo super a pena, tá? E não precisa bastante, higieniza bastante. E eu não tô utilizando o primer porque eu tô utilizando essa espuminha. Não tô aqui fazendo propaganda, tá, gente?
A Maria Luísa colocou aqui, Débora, e o Prime da Evina? Evina ou é Navina? Maria. É da Navina? Responde aí. Se for da Navina, eu não gosto de nada da Navina. Tá? Não gosto de nada. Eu tenho removedor, eu acho horrível o removedor. Tem uns cílios também, não gosto. A Navina, ela é como se fosse uma marca mais... É a Navina mesmo, né? É uma marca mais barata da Nagaraco. É o mesmo fabricante da Nagaraco, tá? Mas é uma marca mais baratinha, mais acessível. Eu não gosto de nada da Navina, por isso que eu coloquei lá a foto pra saber quem utilizava, tá? Utiliza Neisha ou Mense, pode utilizar o da Cherry também, tá? Que eu indico, mas é que eu também não testei e não vi o teor de álcool do Prime, tá? Mas eu posso ser que eu compre, que eu vi que é baratinho, só pra testar e falar pra vocês, tá bom? Como é uma substância alcalina, a gente precisa ter cuidado ao utilizar o produto, tá? E também falar com a cliente em questão de retenção, que ela precisa ter o cuidado. Às vezes você vai investir em produto, né, causando alergia nos olhos da cliente, e não é bem assim. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Alguém tem alguma dúvida, quer perguntar? Então, resumindo, imagina. Então, resumindo tudo, não tenho nada contra, tá? Ao Prime, vocês só precisam ter cuidado, tá? Porque menos é mais na área da beleza, tá bom? Às vezes vocês ficam tão preocupadas com a retenção e esquece da saúde ocular. O que adianta os cílios da cliente durar 20, 30 dias, mas quando voltar os cílios dela tá extremamente fino, tá? E vai acontecer com vocês, porque já aconteceu comigo, tá? Principalmente que estiver iniciando. Quando eu comecei, tudo que eu vi as pessoas blogueiras mais famosas indicando, eu comprava. E aí chegou uma época que o meu cílios não tava durando nada. Eu já tava com mais de 1 ano na profissão e eu sem entender, tá? Então, às vezes, você tá fazendo tudo errado. Faz o básico que funciona. Faz a espuminha de higienização de vocês, de Jones, se vocês quiserem, água micelar, tá? Se não quiser usar o Prime, nem de cílios grossos, é só fazer uma aplicação perfeita que vai dar certo. Quando se trata de saúde ocular, a gente precisa prestar atenção, tá bom? Coloca sempre os cílios da cliente, o patrimônio, em primeiro lugar. Costumo falar que os cílios da cliente, sempre falo com minhas alunas isso, que os cílios da minha cliente natural, os cílios naturais, é meu patrimônio. Vamos imaginar que eu faço os cílios dela hoje, tem algum tipo de irritação. A primeira vez que a cliente pisa no meu espaço, ela nunca fez cílios. E ela tem algum tipo de reação, né? Ficou vermelho por 2, 3 dias. O que é que ela vai ficar? O que é que ela vai pensar? Por mais que você tenha um certificado cheio de parede, ela já vai ter uma má experiência já de cara. Será que ela vai continuar fazendo cílios? Então, assim, analise, tá? E não utilize excesso. Uma aluna também me falou, a Tainá, que ela acha que ela não estava sabendo usar. Porque antes de ela utilizar o Prime, já durava. Só que ela queria que os cílios dela durassem 30, 40 dias. Porque estão se falando muito nisso. Vamos falar um pouquinho disso. Os cílios durar 30, 40 dias, eu não acho legal para a saúde dos cílios, tá? Cílios são feitos para cair mesmo, até porque tem um ciclo natural dos nossos cílios. Cai em média de 3 a 4, até 7 fios naturais por dia. Depende muito do organismo, em adolescentes cai mais, né? E aí, se esses cílios ficarem esse tempo todo, o que acontece? Sobrepeso. Vamos imaginar que aqui é uma gangorra, né? E meu filho senta do lado de cá. O que vai acontecer com isso daqui? Vai subir, vai forçar a mesma coisa. Fiz a aplicação dos cílios, vai passando o tempo, ele vai crescendo e o peso fica só na ponta, vai forçando o bulbo, tá? Vai forçando o bulbo e com isso vai girando aqui, vai girando e forçando para que esse fio caia antes da hora. Então, assim, esses cílios de 30, 40 dias que se fazem, eu não gosto, tá? É bom para cliente, tá? Principalmente pro bolso da cliente, é maravilhoso, tá? Porém, para a saúde do fio dela, a longo prazo, não é bom. Porque assim, os cílios, ele não cai da noite pro dia, não é amanhã. Fez os cílios hoje e amanhã os cílios dela já tá fino. Por exemplo, você utilizou o Prime totalmente e uma cliente de cílios totalmente fino e amanhã já cai. Não é bem assim que funciona, tá bom? É ao longo prazo. Vai acontecer
de cliente chegar e falar pra você assim: ah, eu percebi que meus cílios antes era mais cheio, agora ficou um pouco mais fino, mais pouco, o que aconteceu? Às vezes é a cliente que já se adaptou com a extensão de cílios e quando tira acha que elas estão careca, mas às vezes é vocês. O que eu comecei a fazer lá que eu achei super legal? Eu estou tirando foto das clientes toda vez que ela volta no meu espaço, tá? Primeira vez que ela vai, na verdade, no meu espaço, para que eu acompanhe e faça uma comparação. Por que eu decidi fazer isso? Tinha uma cliente que estava me dando um pouco de trabalho. Toda vez quando ela ia lá no espaço, ela estava me dando muito trabalho. E eu já estava quase para demitir ela, tá? Toda vez quando ela ia lá, eu tinha que ficar dando uma aula de cílios para ela, toda vez. E se ela ficasse gripada ou os cílios ia pra frente, ela falava que a cola derreteu, tipo coisas que não acontecem, que a gente sabe que depois que a cola se polimeriza, ela não volta no estado normal dela, líquido, né? E aí ela ficava dando esse trabalho todo. Quando foi um dia, ela marcou o horário dela, ela não conseguiu vir, me mandou mensagem em cima da hora e ela queria que eu arrumasse um horário pra ela no outro dia seguinte. E aí eu falei pra ela que não tinha, realmente não tinha, só tinha daqui uma semana. E aí ela falou assim: ah, eu vou em um lugar pra remover. Ela foi remover os cílios, aí ela gravou um áudio pra mim, super mal educada, falando que a cliente, a pessoa que removeu os cílios dela, falou que os cílios dela estava totalmente fino, tipo, tava danificado, querendo falar pra ela, né? Aí eu fui e gravei um áudio, né, cheio de tranquilidade, falei o nome da pessoa, agora eu falava assim: pergunta pra ela quantas vezes ela fez seus cílios, tá? Pra ela saber como era a plataforma dos seus cílios, como seus cílios era antes de eu fazer a aplicação, antes de você começar a fazer os cílios comigo. E ela que falou isso, Débora. Eu falei: pois é, uma fala totalmente sem conhecimento alguma, baseada em quê? Porque ela não conhecia. Você já fez os cílios com ela alguma vez? Porque as pessoas têm mania de ir em outro lugar e sair falando, tá? Mas eu vou resumir tudo que eu já falei aqui pra vocês pra gente finalizar, tá? O Prime, ele pode ser o vilão e pode ser seu melhor amigo, tá? Isso vai depender qual é a plataforma dos cílios da sua cliente, se ele é grosso, tá? Se ele é fino, não utilize. Se ele for médio e grosso, você pode utilizar, tá bom? Se você utilizar aquela espuminha da Cherry, não utiliza ele, tá? Pode fazer o teste e vocês vão lembrar de mim. Compra a espuminha se vocês puderem, né? Porque para algumas que estão iniciando, pode ser que seja um valor um pouco alto, né? E vocês vão perceber que vai ficar, na hora que o cílios da cliente chega, suada e tudo mais, tá brilhoso. Depois da higienização, ele vai ficar normal, tá? E aí vocês vão perceber: eu não tô utilizando mais Prime, tá bom? E o Prime, ele pode ser um boa aliado na hora ali de abrir essa cutícula, mas abrir essa cutícula demais não é bom para a saúde dos cílios. Lembre do cóccix, esse nome mesmo, pequenininho, estranho, até meio estranho de pronunciar. Ele é responsável pela força, pela cor, pelo brilho, pela saúde. Ele não pode ter contato com química, tá? Principalmente dos nossos cílios. O cabelo aqui sempre tem, né? Que é progressiva, é tinta e tudo mais que a gente faz. Mas dos cílios não, porque o ciclo de crescimento é diferente, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Use o Prime consciente, tá bom? Não use e não abuse dele. E eu te espero na próxima segunda-feira, tá? Se vocês tiverem dica... Ai, Débora, fala sobre determinado assunto que eu tenho dúvida, ou nunca falei sobre isso, me mandem mensagem, tá? Logo depois aqui. Se ficou alguma dúvida, pode mandar agora aqui no meu direct que eu já vou responder vocês, tá? Muito obrigada por ter ficado até o finalzinho da aula. Muito obrigada, Maria, pela pergunta. Muito obrigada. E fique com Deus e até a próxima. Espero ter ajudado muito vocês. Gostei muito de fazer essa live. Olha que eu tava na cama, tá? Passei o dia inteiro na cama hoje. Acordei com uma dor de estômago terrível, com enjoo e tudo mais. Mas não fui treinar, não fui trabalhar, desmarquei. Mas como compromisso que eu tinha falado aqui, tinha dito aqui na segunda-feira, que eu ia fazer essa live, eu me levantei da cama, me arrumei e vim. Espero que vocês tenham gostado. E fica com Deus. Até a próxima.